Fala galera, tudo bem? Tudo certinho? Estamos por aqui de novo no canal do Rockston para falar de mais um jogo do Ceará sem vitória diante do seu torcedor. O Ceará mais uma vez, não foi dessa vez aliás, né, que o Ceará venceu como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro 2022. Vitória não veio, mas saiu pelo menos o primeiro gol sob o comando do Marquinhos Santos, né? Muitos torcedores apreensivos com o primeiro tempo do Ceará. Ceará que mais uma vez não pôde contar com seu principal jogador Mendonça. Ainda vai demorar bastante, mais ou menos uns 15 dias, para o Mendonça sair do departamento médico, a transição, aí depois vai treinar fisicamente. O Ceará vai realmente precisar ir às compras, contratar um jogador para tentar substituir o seu principal jogador, que deve levar um tempo aí para voltar aos gramados. Ele que vinha fazendo os gols do Ceará nas últimas partidas. Desde que ele saiu, o Ceará não conseguia marcar gols. E a coisa já estava ficando braba para o Marquinhos Santos. O Marquinhos também não pôde escalar o Rodrigo Lindoso, né, que também está no departamento médico. O Fernando Sobral voltou para o time nesse jogo. O Fernando é um jogador que, para mim, é titular absoluto do time. Embora não tenha feito um grande jogo hoje, mas o Fernando ele consegue manter uma boa regularidade sempre. Claro que em um jogo ou outro ele não vai jogar bem. Não existe jogador que jogue todas as partidas em alto nível. Então vai oscilar sim. Mas para mim, pela vontade, pelo espírito que tem em campo, ele é um jogador que eu apostaria sempre ele como titular, né? O João Ricardo, Nino Paraíba, o Messias na zaga com o Luiz Otávio, o Bruno Pacheco na lateral esquerda. O Bruno não fez um bom jogo, na minha opinião, hoje, né? Ele é um jogador que também é uma figurinha carimbada nesse time do Ceará, mas hoje também não se apresentou bem, na minha opinião. O próprio Nino também já fez partidas melhores. O Ceará estava com pouca inspiração no primeiro tempo. O Matheus Peixoto teve uma oportunidade, mais uma vez, e a cada oportunidade que o Matheus Peixoto tem, seja entrando no jogo ou começando uma partida, eu percebo que o Ceará realmente errou nessa contratação, né? Estamos aí já para quase na metade do campeonato, e o jogador não consegue render. Um jogador caro, um jogador que você, assim, de olhos fechados, poderia apostar nele. Mas é um jogador que veio contundido, jogador que não estava jogando desde novembro. Até cansativo a gente falar isso, né? Mas pelo que ele representou para o futebol brasileiro, pela idade que tem, é novo, ainda é jovem. Ano passado ele estava voando, né? Estava fazendo gols. Saiu, inclusive, do Brasil para jogar na Ucrânia como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então quem não apostaria? Só que tem esses pormenores, né? O jogador estava sem jogar desde novembro e estava contundido, mas o Ceará resolveu apostar, tentar recuperar o atleta, que por azar acabou se contundindo novamente. Então tudo isso atrasou e essa adaptação dele tem demorado muito, né? O Ceará poderia ter contratado um jogador mais pronto, que poderia estar ajudando o time. O time não ficaria na dependência somente do Mendonça marcar os gols. E muitos já tiveram chances, né? O Zé Roberto foi contratado como Zé do Gol, não conseguiu acontecer como o Zé do Gol no Ceará. O Clebão é aquele jogador que ajuda, faz seus golzinhos, mas não tem regularidade. E o Peixoto era a grande esperança de gols para o time do Ceará. Mais uma vez foi mal, atuação apagada, teve uma chance no primeiro tempo que tentou finalizar de peito e acabou ali sobrando para o goleiro do Atlético, o Ronaldo, fazer uma defesa fácil, né? Não foi nenhuma finalização, tentou ali de peito, foi muito pouco para um jogador, né, que o Ceará precisa justamente daquela posição, que tem uma boa regularidade marcando os seus gols. O Ceará praticamente não existiu no primeiro tempo, né, com exceção de uma falha no final do goleiro Ronaldo, que espalmou mal. O Lima teve tudo para marcar e o Ronaldo acabou se redimindo, fazendo uma grande defesa, né, que poderia ser ali o gol do Ceará. Aí veio a segunda etapa. O Marquinhos saiu vaiado, a torcida no intervalo não estava conformada, o Ceará estava perdendo o jogo, né? O Atlético fez o seu gol ali, tentou duas vezes, o gol foi anulado do Jorginho, estava impedido, né? E depois, numa jogada do Ayrton, que jogou pelo Ceará ali pela direita, está jogando muito o Ayrton pelo Atlético Goianiense. No Ceará não foi bem, mas é assim futebol, né? Jogador, você não vai bem aqui, vai bem no outro time. O Ayrton está bem, o próprio Jorginho também ficou devendo no Ceará, né? Marcou o gol do Atlético Goianiense, numa jogada pela direita do Ayrton, de cabeça, aos 25 minutos, o Jorginho abriu o marcador, né? E depois o Atlético teve uma penalidade marcada pela arbitragem, mas depois, no nascedor da jogada, o impedimento foi marcado e o Ceará acabou se livrando dessa, né? Poderia ter ido aí para o intervalo perdendo por 2-0.
né, e o Jorginho mais uma vez, né, que o Jorginho apareceu muitas vezes ali marcando gols, mas fez apenas um que valeu, né, então foi para o intervalo perdendo e a torcida vaiando o time, principalmente o técnico Marquinhos Santos, muita gente questionando já o trabalho do Marquinhos, que foi para o quarto jogo aí, no comando do Ceará, ainda não conseguiu vencer, e tem incomodado muito, né? O Ceará, em não conseguindo vencer, não consegue se afastar aí das últimas colocações. Não está na zona de rebaixamento, mas qualquer vacilo do time, de repente, a coisa pode, né, ficar ruim para o Ceará. O Ceará tem que apressar aí essa vitória diante da sua torcida, justamente para dar essa segurança que o time precisa para tentar buscar melhores objetivos no Campeonato Brasileiro, né? Não ficar ali próximo da zona de rebaixamento, terminando aí a rodada na 15ª colocação, próximo ali, né? E o Ceará, a gente observa que tem um elenco que não é para isso, né? Para ficar ali em 15º, 16º, para brigar novamente pelo menos por uma Sul-Americana. Marquinhos falou aí em brigar por Libertadores, mas a coisa está meio distante da gente imaginar isso, né? Uma Sul-Americana a gente até imagina. O Marquinhos depois justificou, né, que já detectou o problema do Ceará, né, que as coisas vão mudar, vão evoluir a partir da próxima partida, né? Não sei se ele falou isso de forma precipitada, né? Ele poderia ter guardado isso para ele e tentar fazer na prática esses ajustes que o time tem precisado ultimamente, né, para conquistar aí vitórias e conseguir se consolidar aí no Campeonato Brasileiro, né? Até agora o time fica ali, né, na 15ª colocação com 17 pontos. O primeiro time da zona de rebaixamento tem 15 pontos. Quer dizer, uma margem que o Ceará tem mantido nas últimas rodadas de 2 pontos para a zona de rebaixamento. Isso não é bom, né? Qualquer descuido, de repente, o time pode entrar ali no Z4, no momento delicado da competição. E agora, né, vamos ver aí como vai ser o time na Copa Sul-Americana. Mas falando do segundo tempo do Ceará, a entrada do Eric deu uma nova vida ali para o Ceará. O Ceará, que não jogou no primeiro tempo, acabou praticando um bom futebol no segundo, né? Nós vimos apenas o Atlético Goianiense jogar no primeiro tempo, mas na segunda etapa o Ceará conseguiu jogar melhor, com o Eric ali. Logo fez o gol, né, aos 2 minutos, no arremate ali de média distância, acabou desviando da zaga e enganando o goleiro Ronaldo do Atlético Goianiense. O Atlético, que a gente observa valores individuais, parece não ter uma grande equipe, mas o Jorginho até aqui vem fazendo um bom trabalho no time do Atlético. É um time que parece ter limitações, mas consegue bons resultados. O Ceará, que tem aí um tabu aumentado, né? 8 anos agora sem vencer a equipe do Atlético Goianiense como mandante. A última era 7 anos. O time não enfrenta mais o Atlético nessa temporada pelo Campeonato Brasileiro. Então subiu para 8 anos que o Ceará não vence o Atlético Goianiense. 2015 foi a última vez que o Ceará venceu o Atlético Goianiense jogando no Castelão, com o gol da vitória sendo marcado pelo Marinho, né? Aquele mesmo, né, que está jogando no Flamengo agora, que não está bem lá no Flamengo, que marcou naquela ocasião o gol da vitória do Ceará. Foi 2-1 diante do Atlético Goianiense. De lá para cá o Ceará perdeu e empatou os jogos com a equipe goiana. Zé Roberto entrou também, mas também não conseguiu marcar gols, e tem sido isso, né? O Ceará tem conseguido ali criar algumas situações, mas na hora da efetividade do ataque a coisa não tem funcionado. O Vina também no segundo tempo deu uma melhorada no seu futebol, deu uma acelerada, o próprio Lima teve oportunidade também, mas o Ceará acabou não marcando. O Atlético também teve suas estocadas ali, né, no segundo tempo, né? O Jorginho fez uma grande partida, o próprio Ayrton também. O time do Atlético, que tem peças interessantes, que vem funcionando bem sob o comando do Jorginho. O Ceará agora vai encarar o desafio da Sul-Americana. Vai para a Bolívia, encarar a altitude de La Paz, né? Algo assim desumano, né? Mas faz parte do futebol sul-americano. O Ceará já conheceu o que é enfrentar esse tipo de altitude na temporada passada, quando enfrentou por lá o time do Bolívar. Não venceu, mas empatou. Então seria de bom tamanho ali, um empatezinho, né? De repente, né, quebraria aí os 100% do Ceará na competição. Seria bom a vitória, evidentemente, mas é difícil você encarar a altitude de La Paz, o fôlego dos jogadores. A gente cobrar isso dos jogadores é realmente complicado, mas se vencer seria uma ótima, né, para trazer
para o Castelão em casa aí a decisão já com essa vantagem. Mas tem pouco tempo para trabalhar. O Marquinhos, que disse que detectou aí o problema, o Mendonça não está jogando, não tem profundidade ali no ataque, ele tentou com o Vina ali tecnicamente pelo meio, com o Lima, mas acabou não funcionando, segundo o Marquinhos. E agora ele vai tentar talvez encaixar o Eric, um jogador de velocidade ali, não sei se o Yuri Castilho seria o caso também, mas o Eric foi o cara que fez o gol, né? Esse gol que o Marquinhos tanto buscava sob o seu comando na equipe, acabou saindo nesse empate contra o Atlético Goianiense. O torcedor alvinegro, claro, não saiu satisfeito do Castelão. Esperava ali a primeira vitória, um Atlético que, como a gente falou, né, sob o comando do Jorginho, vem fazendo um bom trabalho até aqui, mas é uma equipe completamente vencível, né, e o Ceará não conseguiu, mais uma vez, vencer diante da sua torcida. Venceu aquele clássico contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, mas o mandante era o Fortaleza. A gente nem pode contar com isso, né? O mandante não era o Ceará, era o Fortaleza, mas como mandante o time precisa vencer o quanto antes e engrenar aí umas 2, 3 vitórias seguidas para poder então sonhar com voos mais altos. Próximo adversário do Campeonato Brasileiro no sábado é o Internacional, uma pedreira, mas o Ceará joga em casa novamente diante da sua torcida. No meio de semana tem que enfrentar aí a altitude da Bolívia, que vai desgastar muito aí esse grupo do Ceará para a sequência do Campeonato Brasileiro. Mas é isso, né? O time sabia que iria disputar 3 competições, então, mais uma vez, o elenco sendo colocado à prova nessa semana, no meio de semana, em La Paz, pela Sul-Americana, e no final de semana, sábado, enfrentando pela 15ª rodada o Internacional, equipe que está ali brigando ali na ponta da tabela, pelas primeiras colocações. Não diria nem na ponta da tabela, que brigar por liderança o Inter não está conseguindo ainda. É o 4º colocado hoje, com 24 pontos, não está nem tão distante do Ceará não, que tem 17, né? Então a gente olha o Ceará ali perto da zona de rebaixamento, é porque esse campeonato, se você observar, ele é uma verdadeira corrida de tartaruga, né? Então qualquer vitória a mais, de repente, já dá aí uma condição melhor para o time brigar aí por objetivos melhores dentro da competição, que é muito pouco você brigar só para permanecer. A gente fica aí na expectativa que o time evolua com o Marquinhos Santos. Muitos torcedores antes da partida falando aí da demissão do Guto Ferreira, querendo a volta aí do Gordiola para o comando técnico do Ceará, mas acredito que o Marquinhos vai ter aí a sua oportunidade essa semana de mostrar essa evolução no time, que até aqui não convenceu o torcedor do Ceará, o técnico Marquinhos Santos. Se antes não havia convencido, e agora na prática com os jogos também não vem convencendo, mas ele promete, né, que o time vai evoluir. Então aguardemos aí a evolução do Ceará sob o comando do técnico Marquinhos Santos. Se inscreve no canal, deixa aí a sua curtida, que é bem importante para que o nosso vídeo possa chegar para mais torcedores alvinegros, também poderem acompanhar o nosso trabalho. Ativa aí o sininho de notificação, que é importante para que você consuma aqui os nossos vídeos, o nosso conteúdo aqui no canal do Rockston. Valeu, galera, tamo junto!